Senhor, nós oramos a Ti, Pai, clamando nesse momento, ó Deus, para que o Senhor use o nosso pastor, ó Deus, para transmitir a Sua palavra em Sua pureza, em Sua fidelidade, ó Deus, com poder ao Seu povo, Pai. Tenha misericórdia dele, ó Deus, dá-lhe sabedoria e entendimento espiritual. Ajuda-o, ó Senhor, a proclamar Sua palavra. Ó Deus, quanto a nós, abre os nossos ouvidos, ó Deus, e não deixe que sejamos ouvintes esquecidiços, ó Deus, mas que guardemos essa palavra em nosso coração e possamos dar fruto com alegria para a glória do nosso Pai, para que o Teu corpo seja edificado, ó Deus, para que a Tua igreja, Senhor, possa Te adorar, segundo a beleza da santidade, segundo a Tua verdade. É o que nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias então em Romanos capítulo 3. Versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém, irmãos? Meus queridos, nessa manhã eu queria tratar desse texto, dessa grandiosa passagem das Escrituras, que fala sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Esse é o grande e central tema da teologia cristã. É a partir dele que nós começaremos a compreender as demais doutrinas da fé cristã. Essa doutrina, irmãos, ela é fundamental, é ela que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Todas as demais religiões, a justificação, ela é angariada por meio de obras. E aqui, irmãos, nós passamos a pisar então num terreno santo. Então que o Senhor nos dê graça para tirarmos as sandálias dos nossos pés e apoiarmos em Cristo Jesus na sua palavra. Por quê? Porque nós somos necessitados de ouvir essa palavra diariamente, continuamente. Porque a fé não é algo que vem de nós, é algo que é um dom de Deus. O que vem de nós é o quê? Incredulidade. E nós estamos sendo continuamente confrontados com a incredulidade do nosso coração diante dessa doutrina. Então precisamos o quê? Estar cada vez mais arraigados, presos, consolidados nessa doutrina. É por meio dela, por meio do conhecimento dessa doutrina, que Martinho Lutero foi libertado do quê? Das cadeias pecaminosas que escravizavam a sua alma. Foi essa doutrina que tomou os seus lábios e fez com que ele proclamasse veementemente, com força, com poder, durante alguns anos na Europa, transformando aquela religião morta do catolicismo,
dando vida em Cristo Jesus, mostrando que a justificação é pela fé. E esse tornou-se o quê? O lema da reforma. Então, Calvino dizia que a justificação pela fé é a coluna mestra da religião cristã. Gerhard dos Voss disse: ela é o eixo em torno do qual giram todas as demais doutrinas. Também o Bavinck disse: esse é o artigo do credo junto com o qual a igreja permanece de pé ou ela cai. Então o que nós temos visto hoje? Por que muitas igrejas hoje têm caído? Porque elas decaíram dessa doutrina. Nada mais, não interessa a prática, não interessa como que faz, como deixa de fazer, o que crê, não importa. Se decaiu dessa doutrina, acabou tudo. Acabou. Se uma igreja não prega a justificação pela fé, acabou, ela não é igreja. Então esse é o eixo da fé cristã. Essa é a doutrina sem a qual ainda cada um de nós estaríamos escravizados nas superstições, nos misticismos e nas crendices do catolicismo medieval lá de trás, ou do evangelicalismo moderno, que não prega o que? Justificação pela fé. Por isso, irmãos, nós temos que louvar, ser eternamente gratos ao Senhor nosso Deus por essa magnífica doutrina. A justificação pela fé é o centro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Ele nos auxilie nessa manhã, nos guie para a honra e glória do nome dEle, firmando os nossos corações e mentes nessa doutrina. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, quão gracioso Tu és para conosco, meu Deus. E as Tuas misericórdias, ó Pai, não têm fim. E nós percebemos que hoje, ó Pai, nós somos alvo, recebemos, meu Deus, as consequências dessa maravilhosa doutrina, Pai, que há séculos atrás foi redescoberta pelo Teu Santo Espírito agindo na vida de homens, que trouxeram à luz, ó Pai, novamente, essa maravilhosa doutrina, ó Pai, ensinada por Paulo aos Romanos, aos Gálatas, e no decorrer de todas as suas demais cartas. Ó Pai, quebranta os nossos corações, meu Deus, diante dessa verdade magnífica, ó Pai, que nos torna nada, meu Deus. Ela nos diminui, Pai, a tal ponto de percebermos que nada somos diante dessa verdade magnífica de que somos justificados somente por fé e por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abre os nossos corações e nossas mentes para que possamos cada dia mais estar imersos nessa verdade, meu Deus, de forma a sermos tomados por ela e vivermos uma vida santa, Pai. Uma vida, meu Deus, que é consequência desse amor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos constrange, pois Ele morreu por nós. E essa salvação foi concedida a nós de graça. Nós nada podemos pagar para ter essa grandiosa salvação disponível a nós, ó Pai. Fomos reconciliados contigo de forma totalmente gratuita. Faça-nos entender isso, ó Pai, não somente entender, mas crer nessa verdade, meu Deus, de modo que possamos proclamá-la nos quatro cantos dessa terra, meu Deus. Essa verdade magnífica, ó Pai, das boas novas de salvação, de que nós somos pecadores, sim, mas nós temos um Salvador que é mais valioso do que tudo e todos, e pelo valor da obra dele nós somos resgatados. Abra os nossos corações, ó Pai, e fortalece a nossa fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje é: eu devo ser condenado ou justificado? O que você responderia diante de uma pergunta dessa?
você deve ser condenado ou você deve ser justificado. Por quê? Porque quando nós chegamos nesse versículo, nós já compreendemos aquilo que o pastor William apresentou nessa manhã, mostrando o quê? Que todos nós somos o quê? Pecadores. Então não há a mínima possibilidade de nós falarmos sobre justificação se uma pessoa não se vê como alguém que transgrediu a lei de Deus. Se ela não se vê dessa forma, por que falar de justificação? Não existe porquê. Se eu sou um bom cidadão, não cometi nenhum delito e não estou indo a julgamento, por que eu vou me preocupar com justificação? Se eu já me considero justo, eu já sou justo. Então, se nós não virmos que nós somos pecadores, que nós somos transgressores da lei de Deus, a palavra justificação perde o sentido. Somente alguém que cometeu um crime conhece o nível da pena que é devido à sua transgressão e sabe que ele merece ser o quê? Condenado. É somente essa pessoa. É somente para essa pessoa que a palavra justificar pode ter algum sentido. Que é tornar o quê? Justo. Ele era justo. Essa pessoa era justa, cometeu um crime, merece o quê? Punição, merece ser condenada. Agora está buscando o quê? Se tornar justa novamente, ou ser justificada. No nosso caso, nós nascemos em pecado, nós nascemos em condenação, nós nascemos merecendo a pena máxima de Deus, que é o inferno. Agora nós nos perguntamos, como ser justificado? Porque eu não sou justo, eu sou ímpio. Como ser justificado? Somente um pecador pode ser justificado. Entendam isso. Somente um pecador pode ser justificado. Se você está tentando resolver seu problema por meio de obras, boas obras, entenda, você tem na sua mente que você não é um pecador. Se você não é um pecador, você não pode ser justificado. A justificação só está disponível a quem se reconhece pecador. Mas não para por aí. Há também o quê? A possibilidade de um pecador entender a importância da palavra justificação, se ele compreender que ele está diante de um julgamento. Só há a possibilidade de um pecador entender a palavra justificação se ele compreender que ele tem um grande legislador que faz as leis, que fez as leis, aquelas mesmas leis que ele transgrediu. Existe um grande legislador, e a palavra justificação também não terá a devida importância para esse pecador se ele não compreender quem é o juiz, quem é aquele que vai condená-lo por suas transgressões. Se ele não entender isso também, não adianta. A palavra justificação fará pouco sentido. Ele até pode se reconhecer pecador, mas ele não se vê o quê? Diante do juiz, santo juiz, justo juiz, perfeito juiz. Se ele não se vê diante de um juiz, diante de um julgamento, a palavra justificação não tem sentido para ele. Ele pode continuar a vida de pecaminosidade dele em impunidade. Por quê? Porque ele fala assim, eu ser julgado? Não. Então ele tem que entender também, a palavra justificação só fará sentido se ele compreender que ele está diante de um juiz, um justo juiz, um perfeito juiz, um santo juiz, que o condenará. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo inicia a carta aos Romanos, então, tratando nos primeiros 3 capítulos, como disse o pastor William, da relação entre o Senhor, nosso Deus, e o pecador. Quando o William leu no versículo 18, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, esses 3 primeiros capítulos, nós não vemos somente o pecador, nós vemos o pecador diante de um Deus justo, santo, perfeito.
Então, dessa maneira, é somente depois que o apóstolo Paulo nos impressiona com a gravidade da culpa do pecado diante de um santo juiz, é que ele vai passar a falar sobre justificação. Está entendendo? Então, muitas vezes nós pretendemos, nós nos colocamos diante de incrédulos e nos arriscamos a pregar o Evangelho, tentando mostrar o quê? Jesus Cristo, justificação. Não adianta. É a lei primeiro. Apresente a lei primeiro, para que ele saiba que ele tem um legislador, para que ele saiba que ele transgrediu essa lei, e para que ele saiba que esse mesmo legislador é o juiz dele que vai condená-lo, porque ele transgrediu essa lei. Aí sim, uma vez sabido disso, ele pode ser o quê? Confrontado com a realidade do pecado, e mostrar, ser apresentado diante dele o quê? O Salvador, as boas novas de salvação. Então, no primeiro capítulo, o tema de Paulo é todos os povos gentílicos, toda a raça humana, todos os povos gentílicos pecaram, e Deus os entregou o quê? A condenação. No capítulo 2, o tema é todos os judeus também pecaram, todos os judeus também têm pecado, e Deus o quê? Os tem entregado todos à condenação. E no terceiro capítulo, até aqui o versículo 21, nós temos o quê? Todos os gentios e judeus, todos estão debaixo do pecado, não havendo qualquer diferença entre eles, e todos estão debaixo de condenação. Essa é a realidade do Evangelho. Todos pecaram. Por isso que Paulo conclui no versículo 19, dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Então, qual é a sua situação de culpado? Você é culpado diante de Deus, que diante da lei você percebe o quê? Que você a transgrediu por completo. E você é o quê? Culpado. Então, bota a mão na boca, cala a sua boca, não tente se justificar por meio de palavras, porque você está condenado, você é culpado, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, bota a mão na sua boca e não se justifique com palavras. Esconda suas mãos e não tente se justificar por meio de obras, porque a sua situação não tem solução. Por quê? Porque é em razão da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não pode te salvar. A lei só pode mostrar para você que você está condenado. Mas entramos no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei. A justificação, irmãos, é obtida como? Sem a lei. Sem a lei de Moisés. A lei agora, ela foi deixada o quê? De lado. Ela servia para quê? Para dar pleno conhecimento do pecado. Agora que você já conheceu bem quem você é diante da lei de Deus, tira os olhos da lei e olha para quê? Para a justiça de Deus que se manifestou. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então essa justiça de Deus foi manifestada. A mesma justiça que havia sido o quê? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Ela havia sido o quê? Anunciada. Vai ser manifestada a justiça de Deus, não a sua justiça, não a justiça que vem da lei, a justiça de Deus, ela vai ser manifestada. É por isso que nós vemos, por exemplo, em Números 21, quando o povo está no deserto,
e o povo é picado por serpentes abrasadoras, porque eles murmuraram. O que Deus manda Moisés fazer? Levanta lá uma serpente de bronze, e todo aquele que nela olhar, nela mirar, vai ser o quê? Curado. E aí Jesus, em João 3,14 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Estão vendo então a justiça de Deus sendo manifestada agora, que Paulo, no momento que Paulo está falando, ele falou assim, ó, se manifestou a justiça de Deus. Que justiça de Deus? Cristo Jesus. Ele é a justiça de Deus, testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas. Outro trecho também de Isaías, abram comigo Isaías 45, verso 24. Isaías 45, verso 24. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Olha o que está falando aqui. Todos aqueles que se levantaram contra o Senhor, diante dEle, serão o quê? Envergonhados. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Olha só, isso está sendo anunciado no Velho Testamento, na lei e nos profetas. Isso é fantástico. Todas as escrituras estão anunciando quem? Cristo Jesus. E não somente isso, mas a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus. É por isso que em João 3,9, Jesus conversando com Nicodemos, Jesus diz o seguinte, Nicodemos pergunta, como pode suceder isso? Sobre um novo nascimento, sobre uma regeneração. E acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Você é mestre, nem dos fariseus, estuda Torá, os profetas, de cabo a rabo, você não sabe disso. Então o que Paulo está falando aqui? Se manifestou a justiça de Deus. Quem? Cristo Jesus o Senhor. Ele foi manifestado naquele tempo. Eu vou explicar um pouco melhor no versículo 23. Mas agora no 22 diz o seguinte: justiça de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Então ele está falando o seguinte, ó, a justiça de Deus se manifestou. Que justiça? A justiça de Deus, que ela é o que? Adquirida por meio da fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então essa é a justiça divina. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Justiça que procede do que? Da fé no Senhor Jesus. Em Filipenses 3:8 diz, para ganhar a Cristo, versículo 9, e ser achado nele não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de quem? De Deus, baseada na fé. Estão percebendo? A justiça sua não vale nada, não presta para nada. Imagina você diante do juiz, santo, justo e perfeito juiz que é Deus, culpado pelos seus pecados, e diante do juiz você pensa agora, o que eu posso fazer aqui agora para tentar me justificar? Posso falar? Não, Paulo mandou você calar a boca. Posso fazer alguma coisa? Não, Paulo falou assim, não dá, não adianta, não é por obras da lei. O que eu posso fazer? Nada. A você está destinado somente o quê? Condenação. Acabou. Está diante de um juiz, ele vai te condenar. Então diante de você não pode vir nada, absolutamente nada. Olhando para você mesmo não há solução, acabou, você vai ser condenado.
Se essa solução não vem de Deus, é por isso que Paulo aqui está falando o seguinte: justiça que procede de Deus, não é a sua. Se não vier algo de fora de você, você está perdido. Não tem solução para você. E é uma justiça que procede dele, mas que é adquirida como? Pela fé. Recebida como? Pela fé. Pela fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Então é justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sabendo contudo, em Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Como então agora eu, diante de um juiz santo, justo, perfeito, posso sair justificado e não condenado, crendo no que o Senhor Jesus fez por mim? O que Ele fez por mim? Ele pagou a minha dívida. Eu tenho uma dívida diante do juiz, uma dívida que não dá para pagar. Não adianta, o que quer que eu venha a falar não vai me justificar. O que quer que eu venha a fazer não vai me justificar. A única coisa que pode me justificar é a justiça de Deus, a justiça de outro, a perfeição de outro, a santidade de outro, fora de mim. Por isso que diz o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, para que a justiça dele possa ser imputada a você. É por isso que ele fala, para todos e sobre todos os que creem. Como assim? Em Isaías 61:10, vamos abrir juntos, Isaías 61:10. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Olha aqui o que Deus faz conosco, através de Jesus Cristo nosso Senhor. O que Ele faz? Ele nos cobre com vestes de salvação e nos envolve no manto de justiça. Por isso que Paulo fala no versículo 22 aqui de Romanos 3, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Porque aquele que crê na justificação em Cristo Jesus, recebe de Cristo Jesus a sua justiça, como um manto, como vestes, e diante dos olhos de Deus, essa pessoa está justificada. Ela não está mais numa situação de culpada, numa situação de condenação. Não, ela está o quê? Justificada. Ou seja, se a pena era morte, agora ela pode viver. Se a pena era estar presa, agora ela pode estar livre. Ela está livre. Se a pena era pagar uma multa, agora não precisa pagar nada. Essa é a situação do justificado. Se eu cometo um crime e sou levado ao juiz, eu só sairei de lá se eu fizer o quê? Pagar a minha dívida. Se for pena de morte, tenho que morrer. Se for prisão, tenho que ficar enclausurado. Se for uma multa, tenho que pagar. Eu só sairei de lá se eu pagar a minha dívida. Caso contrário, ficarei lá até pagá-la. Diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus como juiz, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos o quê? Justificados. Você sai de lá como se você não tivesse nada.
cometido nada. Sua ficha está limpa. Sua dívida foi paga. Ah, mas assim é fácil. Assim eu vou transformar a salvação em algo banal. Se é só crer em Jesus, está tudo resolvido. Eu posso crer e continuar tocando minha vida do jeito que eu toco. Não. Quem realmente conhece o peso do pecado e da condenação, e conhece o juiz que estava pronto a julgá-lo, quando essa pessoa recebe justificação, ela vai ser eternamente grata. A pessoa que pensa na salvação com uma mentalidade medíocre, banalizando essa obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nunca conheceu a sua condenação, a sua condição pecaminosa, nunca conheceu o Deus santo, justo e perfeito que está condenando-a. É por isso que ela trata a salvação com banalidade. E se ela continuar tratando a salvação com banalidade, ela será o quê? Condenada. Se ela acha que ela crê em Jesus para tocar a vida dela do jeito dela, ela não entendeu o que é pecado, quem é Deus, e não entendeu a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essa é a realidade da justificação. É como um manto, como uma veste colocada sobre você. E agora Deus olha para você e fala assim: Silvanão, justo. Mas por quê? É um pecador justificado. Um pecador que estava diante do juiz, justo, santo, perfeito, mas que por crer no Senhor Jesus Cristo, suas culpas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, e agora ele está justo. Mas pelos méritos de quem? Dele? Não, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua: porque não há distinção. Não há distinção do quê? Daquilo que nós estávamos vendo. Não há distinção entre gentil e entre judeu. Todos, quer gentios, quer judeus, estão debaixo do quê? Do pecado. E não há qualquer diferença entre gentil e judeu. Ou seja, não há distinção. E aí Paulo emenda: pois todos, sem distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso mostra o quê? A depravação total do ser humano, mas também a depravação total da humanidade. Não há um ser humano que não esteja debaixo dessa condenação. Não há um sequer. Todos pecaram. E como diz Paulo aqui no comecinho do capítulo 3, voltem para o verso 10. Ele diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Essa é a realidade do ser humano. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. De quem? Nosso, de todos os seres humanos. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a situação. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem, precisam da glória de Deus. Como assim da glória de Deus? É do próprio Deus. Em Jeremias 2, Deus diz que o seu povo havia trocado a glória de Israel por aquilo que não tem proveito nenhum, valor nenhum. Que glória de Israel? Deus, o Senhor Deus. Eles trocaram a glória de Israel. Por quê? Por coisas vãs, a tal ponto do que? De deixarem o manancial de águas vivas e cavarem cisternas rotas,
que não retém água. Estão percebendo? Quando o ser humano abandona o Senhor Deus, ele começa a fazer para si o quê? Cisternas rotas. Quando ele abandona o manancial de águas vivas, de onde provém água gratuita, ele começa a ter que trabalhar para cavar poços. E quanto mais ele cava, mais seco fica aquele poço. Essa é a realidade nossa. Se nós não compreendermos a necessidade de sermos justificados pelo Senhor Jesus Cristo por meio da graça, unicamente graça, você vai passar a vida cavando cisternas rotas. Para quê? Se cansando, trabalhando, se cansando, suando, se fatigando, para nada. Essa é a situação do ser humano. No versículo 24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente. Isso é importantíssimo, irmãos. Gratuitamente. Mas calma aí, no nosso mundo hoje nada é de graça. Nada é de graça. Não é só hoje não, nunca. Nunca as coisas foram de graça. Deus colocou o homem no jardim do Éden e colocou o homem o quê? Trabalhe, cultive, guarde. O sistema que Deus criou, a economia que Deus criou para a criação, não é nada de graça. Você tem que fazer o quê? Trabalhar para ter os seus recursos. Paulo fala: quem não trabalha não coma. Só que a gente fica só olhando para isso. E o resto? E o ar que respiramos? É gratuito. E a saúde que nós temos? Deus nos deu. E o corpo? As habilidades? Tudo dons, tudo gratuito. Então, se você for ver, na realidade, a nossa vida é um dom da graça e da misericórdia de Deus. Só que a gente não consegue enxergar isso. Só que o máximo do dom e da graça e da misericórdia de Deus está em Cristo Jesus Senhor. Só que você não aceita receber essa graça. Nós não aceitamos. É muito humilhante, porque é gratuito. Calma aí, eu cometi um pecado, tá, eu estou diante do juiz, tudo bem, mas não é possível, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para resolver o meu problema. Não, não tem. Para resolver o seu problema, ou você recebe justificação de graça, ou você não recebe. Mas calma aí, de graça também não dá. Eu quero pagar nem que seja 10%, não dá. Se você pagar já não é de graça. 5%, não. 1%, não dá. 0,0001, não dá. Ou é totalmente de graça, ou você está pagando por aquilo. Não importa o valor. Se você acha que você pode ser salvo praticando boas obras, você está enganado. Ah, mas calma aí, e o nível das minhas boas obras? Tem que levar em consideração. Não importa. Se você acha que você vai ser salvo só porque você está vindo à igreja, corresponde ao 0,0001, você está perdido. Você está achando que você está pagando a graça de Deus, está reembolsando a graça de Deus. Como que a gente pode fazer isso? Ela é o quê? Gratuita. Paulo está falando, sendo justificados gratuitamente. Aí ele repete, por sua graça. Gratuito e graça é a mesma coisa. Mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente, sem paga alguma. Abram comigo em Efésios capítulo 2, verso 6. Finalzinho do verso 6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A salvação não vem de você, a graça não vem de você, a fé não vem de você, é tudo dom de Deus. E no 9, não de obras para que ninguém se glorie. Estão percebendo, irmãos? Ele está falando o que aqui no versículo 24 de Romanos 3? Sendo justificados gratuitamente. Por quê? Porque se fosse por meio de obras, você se orgulharia, você se gloriaria. Agora, o que temos nós de diferente dos demais irmãos? O que tem você diferente de mim e dos demais irmãos? O que tenho eu diferente de você e dos demais irmãos? Nada. Nós somos o quê? Como mendigos que fomos alcançados pela misericórdia de nosso Deus, que graciosamente nos concedeu o quê? Justificação. Mendigos por quê? Porque não tínhamos condições de pagar aquilo que devíamos. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras, elas existem? Existem. O cristão tem que praticar boas obras? Lógico que tem que praticar. Deus colocou em Cristo Jesus, criou-nos em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. Deus preparou essas boas obras para nós de antemão, mas não é por meio delas que eu sou justificado. É depois de ter sido justificado, é que agora sim eu estou apto a quê? A praticar as boas obras. Se você inverter o processo, está perdido. Boas obras são consequência de uma vida regenerada, de uma vida transformada, de uma vida justificada. Não é o contrário. Se você colocar as boas obras na frente e falar, por meio das boas obras que eu agi, eu estou sendo justificado de Deus, você está perdido. E aí ele continua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção que é em Cristo Jesus, irmãos. Em Isaías 53:11 diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho de sua alma, e ficará o quê? Satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Estão percebendo? Que justificação há? Não é uma justificação barata. Não confundam isso. A justificação, ela é gratuita. A justificação é de graça, mas ela não é barata. Em que aspecto? O juiz não chegou para você e falou assim, sabe de uma coisa? Você é realmente pecador. Você realmente, cometeu isso, realmente. Você merecia agora o quê? Condenação, porque você é culpado. Não sabe alguma coisa? Vamos fazer o seguinte: esquece, faz de conta que eu não vi nada, vira as costas, vai embora, eu resolvo o seu caso aqui. Não foi isso que Deus fez por nós. Não foi isso. Desse modo você está banalizando a salvação. Ela é gratuita, ela é de graça, mas ela foi paga por alguém. As nossas iniquidades foram levadas por Cristo Jesus o Senhor. Se a justiça dele foi imputada sobre nós como vestes, como um manto, o nosso pecado foi lançado sobre ele como vestes, como um manto. E quando Deus olhou aquele homem, Deus homem, na cruz do Calvário, o pecado dele era tanto, o pecado sobre ele era tanto, que Deus virou o rosto, e Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste?
Porque estava carregando o seu pecado, o meu pecado sobre ele. Os nossos pecados lançados sobre ele como manto, como veste. E ele pagou. Não confunda, irmãos. A salvação, ela é gratuita, ela é de graça, mas não banalize a salvação. Não ache que Deus pegou e falou assim: sabe uma coisa, esquece. Não. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que ele pagasse o que era devido a nós. Verso 25: mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Deus propôs, Deus entrega o seu Filho, e fala assim: é por meio dele, por meio do sangue dele, que haverá o quê? Propiciação, que você será feito propício. O acesso seu ao Senhor, a Deus, é por meio do sangue de Cristo que você vai ser o quê? Aceito, que você vai ser o quê? Recebido. A propiciação está então no sangue do Senhor Jesus Cristo. É na cruz do Calvário que Ele leva sobre si as nossas iniquidades. Em Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Por ele salvos da ira. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós merecíamos o quê? A morte. Ele morreu em nosso lugar, para que nos desse o quê? Vida, e vida com abundância. É esse o ponto, irmãos. Salvação é gratuita, é pela graça de Deus, mas ela não é barata. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, custou o sangue, o preço do sangue de um inocente. Essa é a realidade. E aí ele continua: para manifestar a sua justiça. Olha que fantástico. Quem é a justiça manifestada de Deus? Jesus Cristo, como nós vimos no versículo 21. Eu falei que ia voltar nesse assunto no versículo 23, não era 23, era 25, desculpa. E aqui no versículo 25 ele fala: para manifestar a sua justiça. Então Deus propôs, falou assim: é no sangue do meu Filho que haverá o quê? Propiciação para o pecador. Eu vou entregar meu Filho aos pecadores. E aí ele falou o quê? O que ele fez? Manifestou essa justiça dele. Como? Em Cristo Jesus. Como que essa justiça foi manifestada em Cristo Jesus? Desde o nascimento de Jesus até sua ascensão à glória. Jesus Cristo é a justiça de Deus manifestada ao pecador. Só que ele continua dizendo o seguinte: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Como que um justo juiz pode deixar pecados impunes? O que Paulo está dizendo aqui? Por que Deus foi tolerante em deixar pecados impunes? Há essa possibilidade? Paulo está querendo mostrar o que aqui? Uma relação temporal. Porque ele está falando o que? No versículo 21 nós lemos: mas agora, sem lei, se manifestou o que? A justiça de Deus. Quem? Cristo Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, se agora essa justiça foi manifestada, antes, o que aconteceu antes? O que aconteceu antes? Visivelmente falando, os pecados antes de Cristo ficaram o quê? Impunes. Ninguém pagou por eles, ninguém havia pagado por eles. Então houve uma tolerância de Deus, deixando esses pecados impunes? Não. Paulo está falando que houve o quê? Uma tolerância de Deus, temporal,
porque aqueles pecados, os pecados daqueles homens que vieram antes de Cristo, eles foram pagos em Cristo Jesus também. E todos aqueles homens que vieram antes do nosso Senhor Jesus Cristo, antes da manifestação da justiça de Deus, eles também experimentaram da justificação por meio do quê? Da fé. Se não fosse assim, capítulo 4 de Romanos, nós deveríamos o quê? Rasgar, porque Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus, que viria. Esse é o ponto. Até a manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus, aparentemente os pecados ficaram o quê? Impunes. Mas não ficaram. Não ficaram por quê? Porque no Salmo 32, versículo 1, Davi disse o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Como que alguém pôde naquela época experimentar o perdão de suas iniquidades e o cobrir dos seus pecados pela justiça de Cristo, sendo que foi muitos séculos antes de Cristo Jesus? E ele continua: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor olha e fala assim: não, você não tem iniquidade, Marcos, não há iniquidade em você. Ah, por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque a justiça de Cristo foi lançada sobre você. É disso que Davi está falando. Foi isso que Abraão experimentou, e foi isso que os justos homens antes de Cristo experimentaram. O que eles experimentaram? Perdão de pecados. Por isso que aparentemente o pecado deles estava o quê? Impunes. Mas não, Cristo pagou pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Ele veio num determinado ponto da história humana, da linha da história humana, mas ele quitou todos os pecados, desde Abel até o final dos tempos. E acontece a mesma coisa conosco. Na linha da história da sua vida, num determinado momento, você é levado a crer no Senhor Jesus Cristo. E naquele momento que você creu no Senhor Jesus Cristo, os seus pecados do passado, do presente e do futuro estão pagos nele. Estão entendendo? Essa é a relação. Então, quando Paulo está falando aqui, na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados, não estavam impunes. Estavam impunes na nossa limitação temporal. Olhamos e vimos o que? Impune esse pecado. Davi, perdoados foram aqueles pecados deles, todos os pecados dele. Na cabeça dele estava impune? Não. Deus estava pagando. Quem perdoa, paga. Quem perdoa, paga. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então Paulo está falando, está vendo? Por um período de tempo pareceu que Deus deixou impunes os pecados que foram anteriormente cometidos, mas a manifestação da justiça de Deus, era isso que ele tinha em mente, a manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo está falando o quê? Cristo Jesus veio agora, foi naquele momento, lá naquele período. Naquele período, Cristo Jesus se manifestou como justiça de Deus para todo o pecador, para que o pecador cresce nele. Em 1 Pedro 1,18 está dizendo: sabendo que não foi mediante o que? Coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito que antes
da fundação do mundo, mas, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vocês. Pedro está falando que por meio dele, por meio de quem? Dessa justiça manifestada, Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, irmãos? Nosso Salvador Jesus Cristo é a graça manifestada de Deus no tempo presente. Para quê? Para que Ele mesmo seja quem? O justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem? Deus. Deus é o justo, Ele é o justo juiz. E Ele é quem justifica quem? O pecador. Mas Ele justifica o pecador em Cristo Jesus, por meio da justiça de Cristo Jesus, por meio dos méritos de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a graça manifestada. Em 2 Timóteo 8, finalzinho do 8 diz: segundo o poder de Deus, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestado o quê? Agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Estão percebendo? Foi-nos concedida graça, salvação gratuita em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. Jesus Cristo já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas foi manifestado o quê? Agora, Pedro está dizendo. Agora ele foi manifestado. Eu o vi, Pedro está dizendo. Interessante que 1 João começa relatando justamente o quê? Aquilo que os nossos olhos testemunharam, nossas mãos apalparam. No que diz respeito a quem? O verbo da vida. João estava falando assim: eu o vi, nós o vimos, nós o apalpamos. Ele é a justiça manifestada de Deus. Então Pedro está falando assim: manifestada essa justiça foi o quê? Agora, pelo aparecimento de Jesus. Mas essa graça a nós estava disponível desde os tempos eternos. Ou seja, os pecados anteriormente cometidos haviam sido carregados por Cristo na glória, na eternidade. E aí Paulo continua: onde, pois, a jactância? Onde está o seu orgulho? Onde está a sua arrogância? Onde está a sua presunção de falar assim: ó, eu sou justificado? Cadê? Foi de todo o quê? Excluída. Orgulho destruído pelo princípio da fé. Olha só, foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, porque se fosse pela lei das obras, você teria orgulho, jactância, arrogância de bater no peito e falar assim: eu me justifiquei por minhas obras. Não, pelo contrário, pela lei da fé. Quando fala de lei aqui, fala de princípio. É pelo princípio da fé que nós somos o quê? Justificados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na obra redentora dele na cruz. Senão você está condenado. Não importa o que você faça ou deixe de fazer. Se você não crê, você está condenado. Creia no Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua. Antes disso, eu queria pegar aqui, ó. Romanos 3:19, que nós já lemos: para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpado perante Deus. Ou seja, todos nós estamos numa condição de culpados. Não há obra que possa resolver nosso problema. Em 1 Coríntios 4:7, abram comigo.
Esse versículo é importantíssimo, até mesmo para nós decorarmos e memorizarmos ele. Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Percebem? Aquilo que nós estávamos falando. Quando Deus colocou o homem no jardim e falou para o homem trabalhar, ele começou a achar que o sustento dele dependia dele mesmo. Ele parou de olhar para as muitas bênçãos e misericórdias de Deus sobre a vida dele, que tudo é graça, tudo é Deus dando ao ser humano, ao homem. Mas aí nós começamos a o quê? A olhar para nós. Depois da queda, o ser humano começa a olhar para quem? Para si mesmo. Ele começa a achar que tudo vem dele. E aqui Paulo está falando: quem te faz sobressair? Se você hoje é salvo, se você hoje foi justificado, quem fez isso por você? O que tem em você que você não tenha recebido? Se você recebeu essa justificação, por que você acha que ela é sua? Ou que de algum modo você pode comprá-la? E se você recebeu essa justificação, por que você acha que você pode se gloriar? Como se você não tivesse recebido? É graça, pura graça. E aí Paulo conclui esse texto, irmãos, dizendo justamente o que? Concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se você tentar misturar lei com fé, lei com a justificação, ou obras com a fé, você vai colocar tudo a perder. A justificação não é pela lei, é pela fé e não por obras. É porventura Deus somente dos judeus? Versículo 29. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, não há distinção, todos pecaram e todos serão justificados como? Pela fé, quer sejam circuncidados, quer sejam incircuncisos. E aí ele continua: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. E aqui Paulo nos mostra o que? Aquilo que está em Efésios, que nós já lemos, Efésios 2, verso 6. O que ele mostra aqui? A lei é anulada? Não, a lei não é anulada. Uma vez que você é alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e você foi justificado, agora você está preparado a andar conforme as leis de Deus, mas não olhando para as leis de Deus como se elas fossem o que? O seu guia. Não, olhando para Cristo e a justificação que você conseguiu por meio da fé dele. É olhando para Cristo que nós caminharemos como? Segundo a lei de Deus, que nós confirmaremos a lei de Deus. E aí eu pergunto para você: você percebe quem é o seu juiz? Você compreende que foi esse juiz que determinou as leis que você deve cumprir? Você percebe que as leis que esse juiz, como legislador, determinou, você quebrou todas elas? Não foi só uma ou duas. Você compreende o nível da rebeldia e da rebelião e da transgressão do seu coração? Você entende que essa rebeldia, essa rebelião sua, levou você a transgredir essas leis do Santíssimo Legislador, do justo juiz, e que agora você está diante desse justo juiz,
e que não há advogado para pleitear a sua causa, não há advogado. Você vai ser o quê? Condenado, você é culpado. Mas Deus fez o quê? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Percebam isso. Você está diante de um juiz, mas ainda há tempo. Você está diante de Deus como juiz, mas ainda há tempo. Porque Ele enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, não como um juiz. Ele veio a esse mundo como que Salvador. Ele continua, olha lá, para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a mensagem de hoje é: você creu no Senhor Jesus Cristo? Ele não veio para te julgar, Ele não veio para te condenar. Apesar de que você seja culpado e digno de condenação, Ele não veio para te culpar e te condenar. Ele veio para te salvar. Quem crê, quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado. Olha que interessante. Ele não veio como juiz, Ele veio como Salvador. Se você crer nele, você não vai ser julgado. Mas se você não crer, você já está julgado, ou já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a mensagem de hoje é: creia no Filho unigênito de Deus, creia. Em João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se você crer nele, você não será justificado, você está justificado. Creia no Senhor Jesus Cristo, você está justificado. Mas calma aí, não preciso fazer nada? Não. Creia, confie que Ele morreu na cruz do Calvário por você e pagou as suas dívidas, e que diante de Deus você está o quê? Justificado. É por isso que em Romanos 8:1 Paulo diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Ah, mas e o que eu fiz? Foi pago. E os meus pensamentos malditos, malignos de agora? Foi pago. E meus pecados foram pagos. Creia, de modo que esse amor te constrange a viver uma vida santa e não considerar a salvação como algo barato, como algo banal. Foi a vida de Cristo que foi vertida, o sangue dele que foi vertido no seu lugar, por você. Então você agora está o quê? Justo diante do juiz, justificado. Você foi justificado pelos méritos de Cristo. Agora sim você tem o quê? Um advogado. Agora você tem um advogado. Em João 2, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, creiam nisso. Creiam que a justificação é gratuita. Creiam que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, e seus pecados de antes, de agora e de depois estão pagos nele. Creia nisso. Peça que o Senhor aumente sua fé, para que você se aproprie disso, para que nós não vivamos mais como crentes, olhando para o nosso pecado e falando: meu Deus do céu, eu estou pecando, eu continuo fazendo isso, eu continuo, meu Deus do céu, quanto que
você vai ter a alegria da salvação em Cristo Jesus? Quando? De que se acaso você cair em pecado, você pode o quê? Arrependido, se voltar para o Senhor Jesus Cristo, saber que seu pecado está perdoado, e viver uma vida santa, justa diante dele. Quando? Por isso que eu pergunto a você: você agora está condenado ou você agora está justificado? Muitos de nós temos perguntado para nós mesmos: será que eu sou salvo? Irmãos, essa pergunta, com todo o respeito, ela é ridícula. Ela é ridícula. Porque se você creu no Senhor Jesus Cristo, você está justificado. E se você não crê no Senhor Jesus Cristo, vai e creia, corra até Ele. Para que ficar parado? Para que ficar parado falando assim: será? Será? Meu Deus do céu, a palavra está bem clara: creia no Senhor Jesus Cristo e você está o quê? Justificado. Não creia e você está o quê? Condenado. Agora se eu pergunto: será que eu sou salvo? Por Deus, você creu ou não creu? Se creu, glória a Deus. Se não creu, corra até Cristo e creia, porque é Ele que te justifica, é Ele que te santifica, e é Ele que vai te glorificar. Amém, irmãos? Que nós nos coloquemos diante do nosso Senhor Jesus Cristo com fé, com intrepidez, sabendo que Ele morreu por nós, o véu foi rasgado. Agora tenha intrepidez de entrar no Santo dos Santos, sabendo que você foi justificado, porque senão viveremos de novo aquela vida medíocre, mesquinha, que viviam os católicos romanos na época de Lutero. Senão voltaremos a viver de novo aquela vida medíocre e mesquinha que nós vivíamos quando estávamos na religiosidade do evangelicalismo. Cremos ou não cremos? Você crê ou você não crê? Creia. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Pai, com grande salvação, meu Deus, saber, ó Pai, que não temos nada, nenhuma participação nisso, ó Pai, porque tem até a exigência, meu Deus, até a ordem que tu nos dás para crer provém de Ti. A fé é um dom Teu, a graça é um dom Teu, a justificação é um dom Teu. Meu Deus do céu, Senhor amado, ajuda-nos a crer, ó Pai, dá-nos intrepidez, ó Deus, aumenta-nos a fé, para que vejamos o que temos em Cristo Jesus. Por Ele fomos justificados, fomos feitos justos. Restitui, ó Pai, a alegria da nossa salvação, livrando-nos, ó Deus, da nossa incredulidade maldita, Pai, e levando os nossos olhos a olhar para a serpente estendida no deserto. Ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, eleva os nossos olhos para contemplarmos a Ele e vermos, ó Deus, todas as maravilhosas obras, a maravilhosa obra de redenção que Ele fez em nosso favor, todas essas maravilhas que Ele realizou por nós, ó Pai. Faça-nos enxergar, meu Deus, que foi por nós, ó Pai, que o nosso Senhor Jesus veio a esse mundo. Deus homem, nascido da Virgem Maria, viveu uma vida santa, justa e perfeita, sendo preparado por Ti em submissão e sujeição a Ti, ó Pai. Foi levado à cruz voluntariamente, morreu por nós, pagou os nossos pecados e foi recebido na glória por Ti, garantindo, ó Pai, a obra redentora dele por nós na cruz. Faça-nos enxergar, ó Deus, que uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos com Ele assentados nos lugares celestiais. Não permitas, ó Pai, que vivamos uma vida mesquinha, medíocre, meu Deus, olhando para os nossos pecados,
Eleva os nossos olhos, ó Pai, como o salmista diz, eu elevo os meus olhos a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para a glória e não ficar contemplando e ficar cultivando a nossa fraqueza pecaminosa nessa terra. Não, tudo foi pago por Cristo Jesus nosso Senhor. Faça-nos entender isso, ó Pai, para que vivamos vidas santas, vidas abundantes, vida cheia de graça, cheia de misericórdia de uns para com os outros, cheia de amor de uns para com os outros, sabendo que a dívida nossa foi inteiramente paga, uma dívida eterna, uma dívida que nos levaria para o inferno, ó Pai. Ajuda-nos a ver isso, meu Deus, de modo que possamos também com isso perdoar os nossos irmãos e vivemos lá em amor uns pelos outros. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.